Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Market. Quase a virar a página, vamos passar para outro tema, ainda não é agora, porque tenho aqui algumas coisas a dizer sobre este último modelo, finalizar e rematar, porque como não viram o Excel como é que ele ficou até ao fim e porque alguns de vocês podem vos interessar transcrever para um Excel vosso todos os dados já atualizados, eu não mostrei como é que o Excel fica todo, digamos assim, depois deste modelo eficiente Plus ao quadrado, ok? Onde melhorámos os pontos de entrada. Viram na carteira eficaz como ficou, mas não viram na carteira eficiente nem na carteira mais eficiente. E mais as comparações, assim eu termino e faço este evento só para isso, ok? Para dedicar a isso, e já sei o que é que vou fazer a seguir. Eu tenho mais alguns indicadores de que ainda quero falar sobre análise técnica, disso há tema que não acabaria, estaria aqui a vida toda a falar, mas a grande verdade é que há um tema que é pertinente eu meter antes de falar do próximo indicador. Ou seja, eu vou começar a falar de outro indicador, mas eu vou já aqui meter um tema antes desse outro indicador, que é os falsos sinais produzidos na análise técnica, para que nem toda a gente, porque se diz que a análise técnica por vezes não corre bem quando as pessoas não lhes funciona algo que elas aprenderam em algum lado e depois veem que não funciona e ficam descredibilizadas. Eu fazia a seguinte analogia: e se vocês apanharem um táxi ou um Uber e forem assaltados pelo motorista, o Uber ou os táxis todos no seu geral ficam descredibilizados por causa disso? Não podem, porque em tudo há eventos maus, há os chamados outliers. Agora, e o que eu quero provar, eu vou dedicar alguns vídeos a mostrar que a análise técnica não funciona. Ou seja, a análise técnica funciona, mas para que funcione tem de saber como a utilizar da maneira correta. Ok? Muito bem. É como ir num carro a 200. Ele tem uns travões, mas se forem a 200 e enfiarem o pé a fundo no travão, ele não vai parar em 10 metros. Se forem a 20 km/h, ele para em menos de 10 metros. Se forem a 200, ele em 10 metros não consegue parar. Então os travões funcionam, mas têm que ser usados com a devida disciplina. Mas sem mais demoras, e porque eu me estendo aqui com as analogias e com estas comparações, vamos lá. Eu já mudei a cor, estes já são os tops últimos afinados, estes são os últimos com base no último Excel, no Excel que foi melhorado. Vamos lá agora aqui ao Excel que foi melhorado. Bem, este foi o ponto em que ele acabou, ok? Vamos lá ver, já sabem que isto foi falado, retrocedam ao vídeo anterior para perceberem tudo aquilo que aqui foi explicado. Já sabem, investidos 85 mil, a carteira valeria 128 quando as ações estavam de facto a 142,40 cada uma da Nvidia. Já sabem que o preço não é esse, e a grande verdade é que vamos passar então a este gráfico. E este tem-no aqui, já não precisam de o ver, basicamente não preciso que vos explique, porque desde a sua entrada nunca foi executado nenhuma posição com perdas, porque nunca o preço foi ao stop loss. Ele nunca teve em risco, fruto de uma gestão mais eficiente, por isso é que chamei eficiente a todo este modelo que aqui está, ok? Essa parte vocês perceberam. E depois este que aqui está é o simulado BC. Este é o B, ok? Este é o B, este é o C, onde está aqui o C, ok? Onde se vê que o preço médio, que é o nível de stop, 69,72, é este aqui, e este 48,32, ok? É este aqui, do plano C, que ofereceu mais retorno. Só se investiu 90 mil e neste investiu 125, e este é um retorno de 256 e este é um retorno de 265. Ou seja, o retorno deste carteira foi de 104%, duplicou, e o desta mais do que duplicou, foi a 194%. Ok? Pronto, ok. Então vamos lá. E vamos lá então agora aqui àquilo que interessa. O que é que nós temos aqui? Lembram-se deste quadrado? Lembram-se disto? Então vá lá. O que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos aqui
que no plano A, se as ações quando estavam a 115, no plano A, quando estavam a 115, o valor investido era este. Ora, se o valor investido era este, dividido pelo preço delas, teríamos que vender 741 e ficámos com quantas? Com 159, ok? Vemos aqui o valor investido, 85.587. Aqui, neste plano que é o B, se dividirmos o valor a que elas valem pelo valor investido, queremos recuperar todo o capital investido. Bem, Luís, recorda-me porque eu já não lembro porquê. Bem, é simples, vamos aqui a este. Aqui, porquê? Porque historicamente ela só tinha 2 pontos pivô descendentes. Aqui só teve 1, aqui também só teve 2. Mas como aqui teve 3, eu recebia muitas mensagens quando aciono, Luís deve vender, Luís deve realizar mais-valias. Ninguém pediu se deveria ou não deveria fazer. Perguntaram se eu sugeria que nesta simulação o fizesse. Porquê? Porque quando eu mostrei esta simulação já foi por esta zona, já todo este percurso tinha passado, como não mostrei em tempo real, ninguém se andou a posicionar, logo essa pergunta não existiu na realidade para alguém que estivesse realmente posicionado. Mas existiu na qualidade de aluno, de instruendo, de ouvinte. Luís, eu estou-te a seguir, terias vendido? Porque eu quero saber como é que eu vou fazer quando eu colocar isso em prática, se eu colocar. Ok? Pronto, e eu mostrei, comparei, falei da carteira de Warren Buffett e mostrei como é que Warren Buffett fez, ou como é que ele faz e como é que os grandes gestores fazem. Ele falou comigo e disse-me faz assim exatamente. Não, eu concluo, eu acho, com base no volume negociado. Eu não falei no vídeo anterior que estes níveis aqui dos meus preços médios correspondem aos suportes e resistências e que acontece o mesmo e por isso é que o mercado reage muito nessas zonas, mas com certeza. Então vamos lá então voltar. Então, aqui no plano B, eu quero ver devolvidos estes 125 que eu investi. Mas estes 125 que eu investi a um preço médio de 69 e agora vale 115. Naquele então, fiz esta conta. Então eu divido o valor investido pelos 115 e diz-me que eu devo vender 1087, porque se eu vender 1087 das 1800 ações que eu tenho, eu retenho o retorno do valor que eu investi e tudo o resto fica em lucro. Mesmo que as ações da Nvidia vá a 1 cêntimo, já não perco, porque eu realizei tudo. Bem, e neste plano aqui, se eu dividir os 115 pelo valor investido, que é os 90 mil, diz-me para eu vender 780 e eu ainda fico com 1083. Aliás, eu estava a fazer contas e estava aqui com quanto é que eu fico. Ok? Bem, mas agora vamos lá tornar isto muito engraçado. 118, 33 e pronto. Afinal, eu já tenho que vender menos. Ou seja, giro. Passou agora, quer isto dizer que eu, para realizar este dinheiro, se eu estiver no plano A, ou este, se estiver no plano B, ou este, se estiver no plano C, eu diria que aqui eu tenho que vender 723 cotadas e fico com 177, o que me restam 20 mil dólares para ficar lá para longo prazo, para sempre, para esquecer, para a minha vida. E se ela duplicar, ainda vai duplicar este valor também. E mais, a história não acaba aqui. Se o mercado voltar a conquistar máximos, eu posso continuar outra vez a comprar, outra vez com a mesma metodologia, e vou acrescentando e fazer preço médio ao que eu acumulei do passado. E a história continua. E a história repete-se, porque é assim que funciona a economia. Vamos lá, então, neste plano aqui eu vendia 1061 para ficar com 739 e aqui eu vendia 761 para ficar com 1102. É assim que se resume tudo isto, mas a grande verdade é que temos agora aqui o quê? Temos aqui o quadro e este quadro mostra-nos precisamente como é que a coisa fica, ou seja, veja-se como é que fica tudo isto. Portanto, isto é como fica já no final. Mas atenção, que por alguma razão há 118, 33. Eu agora quero que atualize aqui à direita.
e vamos lá atualizar. Olha que maravilha, atualizou tudo. Então, vamos lá rever. Então, o que é que aconteceu? No plano A, 85 investidos, os ativos valeriam 128, ok? Aqui está o valor, aqui está o valor a que elas estavam em dezembro, não está o valor daqui de baixo. Seria uma ideia boa eu atualizar isto em função do valor daqui de baixo. Era uma boa ideia, sem dúvida. O lucro aqui é de 49% no A, no B, de 104% no C, etc. E tudo isto vocês já me viram a explicar mais do que uma vez, já sabem o que é que quer dizer. Agora, para percebermos como é que a escolha do ponto de entrada foi relevante, a decisão da mesma trouxe mais eficiência à carteira e tal foi significativamente positivo, vamos comparar com o modelo aqui, ok? Vamos comparar com o modelo aqui, eu até vou fazer assim, que é para o alargar para ele se ver melhor, até, vamos lá, fica mais interessante assim, ok? Vamos lá então. Então, antes, quando o modelo já era bom, e agora, quando o modelo é muito melhor. Ou seja, do que é que eu estou a falar? Eu estou a falar de quando estávamos aqui e agora que passámos para aqui. Mas não importa, vocês percebem, porque viram os vídeos anteriores. Então vamos lá fazer uma comparação muito engraçada. No plano A, eu tinha investido 91, no mais eficiente só investi 85, no B investi 133, no outro investi menos ainda, ou seja, consideravelmente menos, investi consideravelmente menos porque escolhi melhor o ponto de entrada, ou seja, resumindo, entrei no preço de abertura e não no preço máximo, e quando o preço de abertura é inferior e menor do que o ponto pivô, eu deixo uma ordem condicionada que só compro quando voltar ao ponto pivô. E aqui manteve-se igual, ok? Pronto, resumindo, o valor dos ativos da Nvidia aqui valiam mais do que aqui, porque o preço também está baseado no valor do preço da aquisição, portanto, aqui vale mais do que aqui também, mas aqui vale menos do que aqui, porque aqui a metodologia de compra é claramente a melhor, este plano é maravilhoso. Os lucros aqui foi 38, aqui 42, aqui 127, aqui 130, aqui 167, aqui 175. E para quem diz, eu vou dizer isto muitas vezes, que o preço de entrada não é importante, ok? Temos aqui uma prova, já que vai ficar gravada para quando eu voltar a ouvir isto, interromper e dizer assim, tomem lá o link do vídeo que vos mostra que não é assim como é. Muito bem, o lucro aqui foi de 42%, aqui foi de 49%, aqui foi de 95%, aqui foi de 104%, aqui teve perto de duplicar, mas aqui mais do que duplicou, e aqui foi 186, 194. Perguntem a uma criança que números são maiores, porque até uma criança vai dizer. Bem, a valorização sobre o capital inicial aqui foi 12%, aqui foi 14%, aqui 42%, aqui 43%, aqui 55%, aqui 58%. Aqui, o valor investido sobre o capital inicial, por causa de se ter comprado melhor, investiu-se menos, em qualquer um dos parâmetros. Claramente aqui é que é igual, porque esta carteira C tinha uma metodologia que era comprar $5.000 e o número de ações que se poderiam comprar com aqueles $5.000, portanto, é que mexia, mas a quantidade monetária era a mesma, por isso aqui não há essa diferença. O valor investido em relação ao capital total final, sim, aqui muda, e aqui no plano C muda, porque o capital total, como cresce mais, é óbvio que esta percentagem diminui. O valor investido em relação ao capital total final. Os valores ativos da Nvidia em relação ao capital total, ok? Aqui vemos que valem relativamente menos no plano C, que valem mais, porque o valor dos ativos da Nvidia é em função do preço a que elas foram adquiridas, e aqui ao serem adquiridas mais caras, por isso é que esta conta sai assim. Ok, o preço, veja se conseguimos melhorar o preço da entrada, 4.774 contra 4.741, aqui pouco, aqui 2.302, 2.81, aqui comprou-se 10% mais barato e aqui igual. Bem, o montante da primeira entrada em relação ao primeiro capital total também melhorou relativamente, ok? Neste não, no C não. Em relação ao capital total final também melhorou,
ok? E aqui, esta parte maravilhosa mostra-nos que o preço da Nvidia sobre o preço médio no plano que já era eficiente, que já era bom, tinha uma margem de 16% de distância, neste é de 24%. O preço da entrada não é importante, mas é certo. Bem, no plano B, o preço médio sobre o preço atual tem uma margem de 59%, neste tem de 69%, e neste tem de 133%, está a uma distância de anos-luz, deu alta ao mundo e passou por ele, ok? E aqui é de 144%. E tem de ser uma vez mais, porque sabe muito bem. Então, o preço de entrada não é significativo. Os melhores negócios não estão no que se ganha, está por vezes no que não se gasta. E o que não se gasta é a diferença entre comprar bem e comprar melhor. Bem, com isto termino mostrando este resumo deste quadro, de como é que este quadro ficou. Portanto, que tudo nasce deste modelo que eu mostrei aqui, desta árvore, que está aqui como é que ficou a carteira A, B e C, para ir ver vídeos anteriores o que é que ela evoluiu, e tudo se resume naquele vídeo. E bem, e aquilo que eu vou mostrar e que eu irei falar foi um dos temas que, quando eu fui picado para desenvolver e mostrar que a análise técnica funciona, na altura a primeira pergunta que me foi feita até foi sobre o ouro. E o ouro estava por aqui, eu falava que, aliás, na altura, foi em setembro de 2024, estava por aqui, qual era o caminho? Eu tinha dito que era uma questão de tempo ele ir aos 3.000, bem, mas falha, funciona, acontece sempre, não acontece sempre. Sinais ter em consideração, a verdade é que é disso que eu também falarei nos vídeos seguintes. Eu não vos maço mais com isto, portanto, poderei falar mais à frente sobre aquilo que está a acontecer com a Nvidia, porque poderá vir, porque está sempre na ordem do dia, as Big Seven, a inteligência artificial, o mundo de cripto e todas essas questões. Portanto, é difícil não falar em Nvidia, é difícil não dar exemplos de indicadores com a Nvidia. Eu espero que tenham gostado desta saga que levou mais do que um ano. Isto são 2 semestres de uma licenciatura só para pivot points. Portanto, imaginem o que não se pode explorar na análise técnica quando eu levo mais de um ano só a falar de pivot points. E vou-vos dizer uma coisa, a história não acabava aqui. Haveria mais coisas para acrescentar. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, coloquem like, subscrevam, reencaminhem para a próxima. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.